Olá, hoje o nosso tema é algo que mexeu bastante com o agronegócio brasileiro, né? A confirmação do primeiro caso de gripe aviária, a influenza aviária, numa granja comercial. Foi lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E, bom, as reações internacionais não demoraram. A gente está se baseando aqui em notícias que detalham bem o caso, a resposta do governo, o que o setor pensa, né? E o objetivo é entender melhor essa situação toda, o impacto nas exportações de frango, o que está sendo feito. Vamos desenrolar isso. Então, o ponto-chave foi essa detecção do vírus, né? Da influenza aviária de alta patogenicidade, ou seja, aquela que é mais agressiva para as aves, se espalha rápido, numa granja de galinhas poedeiras lá em Montenegro. Exato. E aí, a consequência foi quase que instantânea. Vimos China e União Europeia suspendendo as importações de carne de frango. E não só do estado, mas de todo o Brasil. Uma suspensão de 60 dias. Mas, olha, não foi bem uma surpresa, né? Isso já estava, digamos, previsto nos protocolos sanitários. Ah, aqueles acordos que já ficam prontos para essas situações. Certo? Tipo, se acontecer um surto, a ação é essa, para proteger todo mundo. Por isso que o Brasil também parou de emitir os certificados de exportação para lá, né? Faz sentido. Exatamente. E o que chama a atenção é a velocidade, né? Como esses mecanismos entram em ação rápido, mostra o peso da questão sanitária no comércio global. Só que, e aqui fica interessante, essa reação não foi igual para todo mundo. As diferenças são bem significativas. Como assim? Que diferenças a gente viu? Então, enquanto China e UE foram no bloqueio total nacional, outros parceiros importantes, tipo o Reino Unido, Japão, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, eles têm protocolos diferentes. Nesses casos, a restrição é mais cirúrgica, sabe? Afeta só a região ali do problema. Pode ser um município, uma área de 10 quilômetros em volta, ou no máximo o estado do Rio Grande do Sul. E ainda tem outros, como Coreia do Sul e México, que talvez sigam o modelo de bloqueio total também, é uma variedade. E por que essa variedade toda? É só o que foi combinado antes em cada acordo? Em grande parte, sim. Reflete as negociações que já aconteceram, né? Mas pode indicar também diferentes níveis de preocupação com o risco sanitário, sabe? E também a estrutura do comércio de cada um, o quanto dependem do frango brasileiro. Para o Brasil, que é líder mundial, lidar com essa complexidade toda é um desafio constante, com certeza. Entendi. E pensando na rapidez dessa resposta lá fora, como é que as autoridades aqui no Brasil, que já monitoravam o vírus em aves silvestres há uns 2 anos, né? Como reagiram a esse salto para uma granja comercial? Olha, a reação interna também foi rápida. Declararam logo estado de emergência zoossanitária lá em Montenegro por 60 dias. Isso é uma medida legal, né, que permite tomar ações mais fortes para controlar a doença. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele até admitiu que, bom, era esperado que uma hora pudesse chegar numa granja comercial, mas ele ressaltou que o Brasil aguentou mais tempo que outros grandes produtores. E ele vê isso como um sinal de que o nosso sistema de defesa sanitária funciona bem, sabe? Certo. E na prática, lá na área afetada, o que foi feito? Ah, várias coisas. Isolaram a propriedade, fizeram uma desinfecção bem rigorosa, estão rastreando e destruindo ovos que possam ter ligação com a origem, sabe? Notificaram a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, que é quem cuida das normas globais, e criaram um cordão sanitário. Basicamente uma zona de controle para ninguém entrar ou sair com animais ou produtos dali, para evitar que se espalhem. Claro. E aí sempre vem a dúvida do consumidor, né? É seguro comer frango, comer ovo? Sim, total. E essa é a mensagem principal do Ministério da Agricultura. A gripe aviária ela não passa pelo consumo de carne ou ovo cozido. O risco para a gente, para humanos, é muito baixo. Fica mais restrito a quem tem contato muito direto, muito intenso com as aves doentes. Então, para consumir, tá tranquilo. Pode continuar normal. Ok, importante esclarecer isso. E a indústria, o setor produtivo? Como eles estão vendo? A gente tem a posição da ABPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal. Isso. A ABPA, na voz do presidente, o Ricardo Santin, eles encaram essas suspensões da China e da UE como algo temporário. A aposta deles é muito no mercado interno, que consome a maior parte da produção, os 75%, para ajudar a absorver esse impacto inicial. Mas assim, ainda não tem uma estimativa de prejuízo total, nem de quanto tempo essas restrições vão durar de fato.
E qual vai ser a linha de argumentação deles agora? A estratégia? A BPA vai defender que a restrição seja só regional, sabe? Só na área afetada. Eles vão usar como exemplo o que já aconteceu antes com outras doenças, tipo a doença de Newcastle, que é outra doença de aves também contagiosa, mas que historicamente gerou barreiras mais localizadas. Eles querem esse mesmo tratamento, argumentar que um foco isolado não deveria fechar o país todo. Faz sentido. E é bom a gente lembrar o contexto geral, né? Esse foi o caso número 167 no Brasil, desde que começaram a detectarem aves silvestres uns 2 anos atrás. Mas é o primeiro numa unidade comercial. E isso, bom, muda tudo no cenário internacional. Exatamente, é isso. Um único foco comercial foi o gatilho para essas respostas internacionais, que a gente viu que são bem diferentes entre si dependendo dos acordos. E aqui dentro, o trabalho é conter o foco, garantir a segurança do que a gente consome e, claro, trabalhar para reabrir esses mercados o quanto antes. Tante, sabe, como é que se equilibra nessas negociações todas a necessidade de segurança sanitária, que é vital, com os interesses econômicos? Que critério decide qual abordagem usar em cada caso? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.